A paz do Senhor Jesus! Meu nome é Jennifer e este é meu primeiro vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Como meu primeiro vídeo, eu decidi trazer 10 filmes evangélicos para você assistir e se emocionar aí na sua casa, no seu lar. Eu amei cada filme desses 10 que eu vou estar falando para vocês, indicando. E se você for chorão que nem eu, vocês vão chorar. E se não forem, vocês vão chorar também, porque esses filmes tocam muito na nossa alma. O primeiro filme que eu vou estar trazendo para vocês, o nome é Uma Vida com Propósito. Ele é baseado em fatos reais e ele conta a história de uma jovem adolescente, que o nome era Rachel. E essa jovem tinha um desejo muito grande no coração de ser lembrada. Ela queria fazer algo grande que mudasse o mundo, mas ela não sabia o que, mas ela sabia que a vida dela tinha um propósito. E então essa jovem acabou se envolvendo com festa, droga, saía com os amigos, queria ficar só no meio de lugares onde não era o propósito dela. Ela começou a fugir de casa e daí a mãe dela resolveu mandar ela de férias para casa de umas primas dela que ficava no interior. E lá ela conheceu a palavra de Deus. Ela começou a ir para a igreja e ela começou a ter uma caminhada com Deus. Foi quando ela descobriu o que ela podia fazer para mudar o mundo, para ser lembrada. Mas infelizmente quando ela volta pro colégio, ela acaba sendo vítima de um atentado e ela perde a sua vida. Mas a trajetória dela com Deus é muito bonita. Eu chorei assistindo esse filme, é muito triste. É um filme muito bonito que mostra o testemunho dela com Deus. E ele é baseado em fatos reais, no final mostra a verdadeira Rachel, a família dela e quem sofreu, a vítima desse atentado. E vale muito a pena assistir. Então depois que acabar esse vídeo, vai lá e assiste sobre a vida dessa menina e a tragédia que aconteceu na vida dela. O segundo filme se chama Superação Milagre da Fé. Esse filme conta sobre a vida de um menino de 14 anos que sofreu um acidente e ele caiu dentro de um lago. E assim que os médicos chegam a tirar ele do lago, ele é levado para o hospital e lá os médicos falam para a família que ele é considerado morto. Ele foi considerado morto porque ele ficou se afogando há muito tempo. E a mãe dele, ao ouvir aquilo, ela não acreditou, ela não aceitou. Então ela chama o pai do menino, chama o pastor da igreja dela e eles começam a clamar em cima do menino e Deus faz um milagre e o menino volta. O terceiro filme é Carta para Deus. Esse filme fala sobre um menino de 8 anos que tem câncer e ele escreve todos os dias suas orações para Deus e ele fica tentando achar um propósito para a vida. Até que um carteiro encontra as cartas desse menino e lê e ele se interessa muito, ele resolve ajudar o menino a ser lembrado, a fazer diferença na vida das pessoas. O quarto filme é Milagres do Paraíso. E esse filme conta sobre a história de uma família que sempre ia para a igreja, sempre estava buscando a Deus, até que a sua filha mais nova adoeceu. E ela foi diagnosticada com um problema no intestino. E ela foi piorando a cada dia, a família começou a perder a fé em Deus, parou de ir para a igreja, parou de buscar. E eles acabaram se afastando de Deus. O quinto filme é Deus Não Está Morto. Esse filme é sobre um jovem adulto, né? Que ele já tinha a vida dele toda planejada. Ele tinha uma namorada, ele ia pra igreja, ele tava terminando a faculdade. Mas daí ele acabou entrando na classe de um professor ateu. E um dia o professor mandou todo mundo escrever que Deus está morto. E ele se recusou a escrever isso porque isso era contra o que ele acreditava. E daí acabou acontecendo que o professor mandou acontecer um debate e se ele conseguisse provar que Deus estava vivo e não estava morto, ele passava de ano, mas se ele não conseguisse, ele ia ser reprovado e também não seria aceito em nenhuma universidade. Então o futuro dele, a vida dele estava em risco. Tanto é que ele perdeu a namorada dele por isso, ele ficou
ficou em dúvida, mas ele foi até o final e no final deu tudo certo. O sexto filme também é um dos filmes mais bonitos que eu já assisti, que o nome é Até o Último Homem, que conta a história de um soldado. Esse soldado era cristão, ele tinha fé em Deus e desde o começo da vida dele lá como soldado, que eles estavam indo para a guerra, quando ele estava passando pelo treinamento, ele sofreu muito por ser cristão. E ele também se recusava a tocar em armas, então ele queria ir para a guerra como um enfermeiro e ele não queria matar ninguém, porque era contra os ensinamentos dele. E o povo zombou muito dele, bateram nele, mas ele não desistiu. Tanto é que na guerra ele foi lá pra cima e no meio dos tiroteios, das bombas, dos explosivos, e salvou todos os que estavam vivos. E o sétimo filme é Quartos de Guerra. Esse filme é sobre um casamento que está em crise. E daí a mulher acaba conhecendo Deus e o poder que tem a oração e começa a orar. E ela, depois que começou a orar, Deus abençoou e salvou o casamento dela. O oitavo filme é A Menina que Acreditava em Milagres, que também é um filme muito lindo, que eu fiquei apaixonada por ele. E esse filme é sobre uma menininha que tinha uma fé tão grande em Deus que ela teve um encontro com Deus, ela viu ele caminhando sobre as águas. E depois desse momento, Deus deu o poder a ela de curar pessoas. E quando as pessoas começam a descobrir que ela cura as pessoas, aquilo lá se espalhou e todo mundo que estava doente foi querendo um milagre de Deus. E cada pessoa que aquela menina salvava, ela ficava doente. E no final os pais dela proíbem ela de fazer esses milagres, proíbe ela de ter fé em Deus. E se você quer saber o final, se ela morreu ou não, você vai ter que assistir o filme, mas eu recomendo muito, porque ele é muito bonito. E em nono lugar é A Prova de Fogo, que é a história de um soldado que o seu casamento também estava em risco e o pai dele apresenta Deus para ele e ele faz uma campanha de 40 dias orando, pedindo para Deus pelo seu casamento e também esses 40 dias ele estava tentando reconquistar a sua esposa. E se você quiser saber se isso funcionou, tem que assistir. E o décimo e último filme é Deus Não Está Morto 2. E esse filme, o 2, ele conta sobre a vida de uma professora que estava lá dando a classe dela, até que ela acabou falando de Jesus Cristo. E aquela menina que estava na classe chegou em casa e acabou falando pro pai que a professora falou de Jesus Cristo. E daí, nossa, para aquela universidade foi um absurdo. Eles contrataram advogado e quiseram proibir ela de crer em Deus.